Então, aqui no capítulo 12, do versículo 35 ao 48, nós vemos o Senhor Jesus mostrando o que de fato Ele espera da sua igreja e de nós, enquanto igreja, como nós devemos nos portar no dia a dia até o nosso grande encontro com Ele no céu. E ele começa falando sobre a prontidão, como nós devemos estar vigilantes, cientes de que nós estamos fazendo um trabalho muito perigoso. Nós vimos recentemente, pela providência de Deus, o quadro epidemiológico, do mundo tem aparentemente melhorado, mas quando a pandemia estava no pico, nós vimos como a atividade médica ela havia se tornado uma atividade muito perigosa, pois as pessoas da área de saúde eram aqueles que estavam mais expostos ao vírus, e muitos vieram a contrair o vírus e vieram a óbito. E trazendo isso para o cenário cristão, não existe nenhum serviço mais perigoso do que servir a Cristo. Agora mesmo nós estamos diante de uma guerra entre dois países no leste europeu e várias pessoas têm morrido, não somente militares, mas civis também, mas os militares eles são treinados para o combate. E se diz que servir num exército em que o país está em guerra é uma atividade muito perigosa. Existe inclusive frentes de batalha em que as baixas elas são grandes. E do ponto de vista cristão, nós sempre deveríamos pensar dessa forma. Há um desserviço atualmente sendo feito por muitos que se dizem evangélicos, que pregam um evangelismo onde nós não teremos dificuldades, e as dificuldades que nós tivermos serão dificuldades em que nós venceremos facilmente se nós aplicarmos algum tipo de pensamento positivo. Jesus nunca nos ensinou desse jeito, Jesus nunca fez tal promessa. Muito pelo contrário, ele disse que a nossa vida seria muito árdua, muito difícil. É por isso que muitos desistiriam. No sermão escatológico, quando Jesus fala do cenário que antecederia a sua volta, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele diz que se multiplicaria a maldade a um nível que o amor de quase todos se esfriaria. E a gente tem percebido esse movimento, onde de fato as pessoas não têm mais amado. E dentro da igreja, nós vemos esse cenário muito perigoso e triste, onde o amor não tem sido visto e não é mais prioridade. E eu queria trabalhar com vocês algumas passagens, antes da gente entrar propriamente no texto de Lucas 12, a título de introdução, no que se diz serviço cristão. No próprio capítulo que eu falei para vocês, voltando um pouco, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o Senhor Jesus, ele vai dizer o cenário que nós deveríamos esperar. Que tipo de mundo nós devemos esperar? Está aqui escrito. Versículo 7 de Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos. Haverá fomes e terremotos. O que você acha que é a fome? Porque a desigualdade social ela aumenta. Os ricos se tornam mais ricos, os pobres se tornam mais pobres. Na pandemia nós vimos isso. Na pandemia houve um empobrecimento muito grande das pessoas que eram já pobres. Mas não se engane, eu vi uma reportagem hoje pela manhã que dizia que está faltando jatinho. Isso mesmo. A procura por jatos executivos está tão alta que está faltando
porque os ricos estão se tornando mais ricos. É assim que funciona. A maioria das pessoas ficou pobre diante do cenário da pandemia, mas algumas pessoas do mercado especulativo ficaram ainda mais ricos. É o que a gente vê, mas parece que a gente não quer acreditar. Aí a gente ora para que essas coisas não aconteçam, mas orar contra isso aqui é orar contra a palavra de Deus. Não somente não tem efeito, como é visto por Deus como algo abominável. Pois é esse cenário que o Senhor Jesus disse que nós devemos estar preparados. Quando nós lemos na carta, por exemplo, tem muitas passagens que falam desse princípio, mas quando nós lemos na carta, salvo engano, os Colossenses, os Tessalonicenses, Paulo diz que nós deveríamos, a vontade de Deus para nós é que em tudo nós dessemos graça. Depois nós aprendemos em Filipenses que nós deveríamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nesse cenário aqui. Não é nem no cenário que a gente está vivendo, porque o cenário que a gente está vivendo ainda está tranquilo. Mas vai piorar. E ele fala, versículo 8, porém tudo isso é o princípio das dores, então sereis atribulados. Pastor, o que isso tem a ver com o que a gente está estudando em Lucas capítulo 12? Você tem que entender qual o serviço que você foi chamado a fazer. Porque parece que servir a Cristo é como trabalhar no shopping center. Tem banheiro fácil, tem ar-condicionado, tem segurança, tem praça de alimentação. Se você quiser se divertir, tem algum lugar de brinquedo, um playland. Não, servir a Cristo é uma zona de guerra. O cenário é um cenário extremamente adverso. É por isso que, como nós vimos ontem, nesse mesmo Evangelho de Mateus está escrito que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Mas há tantas igrejas evangélicas, há tantos pastores e, entre aspas, homens e mulheres que se dizem estar a serviço de Cristo, como falamos, se dizem. Porque o serviço cristão ele tem as suas características. Servir a Cristo significa fazer exatamente o que Ele mandou. Senão nós estamos servindo a nós mesmos, aos nossos próprios interesses, como era o caso dos fariseus. E Jesus acusa eles de apacentarem a si mesmos. Eles não estavam fazendo o serviço de Deus, eles estavam fazendo o serviço deles. Eles estavam buscando proveito próprio e não agradar a Deus. Então aqui no versículo 9 diz, sereis atribulados e vos matarão. Quer dizer que se eu servir a Cristo, alguém pode ficar com raiva de mim e me matar? Pode. Fique tranquilo. Mesmo aqui no Brasil, pode entrar alguém aqui, eu não gosto desse negócio de culto aqui e matar o pastor. Vocês fiquem tranquilos, eu não vou morrer. Né? Porque a culpa é do pastor. Ele está pregando, eu só vim aqui ouvir, viu? Matar ele. Então, e diz, sereis odiados de todas as nações. Mas os evangélicos querem ser odiados? Não. Quando a gente é maltratado, quando a gente é difamado, quando a gente é rejeitado, a gente fica tristinho. A gente fica de murmuração, a gente fica de birra. Às vezes a gente quer dar uma até de Jonas. Eu quero morrer. Mas ele diz, vai acontecer isso por causa do meu nome. Porque carregamos o nome de Jesus, porque andamos no caminho dele, porque seguimos os seus passos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Escandalizar significa que é um sinônimo de retroceder. Odiar uns aos outros. É o que acontece. A ideia aqui é na igreja, viu? O cenário aqui, o que Jesus está descrevendo, é um cenário dentro da igreja, dentro daquele que se diz povo de Deus. Eles vão odiar por quê? Porque alguém vai falar a verdade para o outro e o outro vai ficar com raiva. Um exemplo, por que os fariseus odiaram Jesus? Por inveja. E ainda está escrito, odiaram-me sem motivo. Jesus, vem cá, vocês estão me matando, né? Vocês vão me matar. Por quê? Qual foi a má obra que eu fiz? Não, a gente não está falando isso porque você fez nenhuma obra má. Ele está falando isso porque você é homem e está se dizendo Deus. Mas ele é Deus.
e assim o matarão. E esse é o paradigma, esse é o exemplo, esse é o referencial que devia servir para nós. Mas parece que a gente se esquece, propositalmente. Trair uns aos outros. Aonde é que vai ter traição? Dentro da igreja. A igreja que é o povo de Deus. Então a gente tem visto isso. Muito, né? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Vai levantar muita gente profetizando mentiras. E a gente tem visto isso. Como tem aparecido pessoas, ainda mais por conta do advento da internet, se tornou muito fácil falar mentiras. Hoje em dia você, né, tem as estratégias tecnológicas para divulgar o nome, para se tornar uma pessoa conhecida, e você vai ver muitos falsos profetas que do dia para a noite se tornam famosos com milhões de seguidores. Já estava escrito. Quando Jesus disse isso, não tinha nem internet, não tinha nem YouTube, não tinha nem Instagram, Facebook. E aqui já estava nos alertando. Enganarão a muitos. Eles vão enganar poucos? Não, eles vão enganar muitos. Toda vez que a gente quiser pregar a verdade, o cenário é esse. Poucas pessoas se interessando em ouvir a verdade. Mas toda vez que estiver falando mentira, por exemplo, chegou uma senhora aqui pensando que era um atendimento médico gratuito. Se a gente estivesse dizendo atendimento médico gratuito por voto, se a gente estivesse fazendo alguma coisa, não, a gente é uma igreja, se você se filiar à nossa igreja, então a gente vai te dar atendimento médico e vai te prestar algum tipo de assessoria, né? As pessoas talvez voltassem aqui. E as pessoas estão em busca disso, de satisfazer os seus próprios interesses. É pouquíssimo o número de pessoas que de fato se preocupam com a vida eterna, de fato se preocupa com o porvir. A gente fala disso até de maneira abstrata, mas quando chega quando a gente está diante da morte mesmo, da expectativa dela, é impressionante como muitos sucumbem na fé. E aqui eles dizem: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha a repetição: muitos, muitos. E versículo 12, como eu disse a vocês, e por se multiplicar a iniquidade, em algumas traduções diz a maldade vai se multiplicar, as pessoas se tornam piores, perversas. Você vai fazer o bem a alguém e a pessoa vai lhe pagar com o mal. A gente tem visto isso na igreja, né? Felizmente, na nossa congregação, parece que esse tipo de atitude se tornou recorrente. Então você vê isso, pessoas que você ajuda, que você tem toda a prontidão cristã, mas é a multiplicação da maldade. A multiplicação da maldade invadindo a seara cristã. E por causa disso, o amor se esfriará de quase todos. E aqui a gente tem que se lembrar do alerta da igreja de Éfeso no livro do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti, abandonares o teu primeiro amor. Então, se a gente se esfriar no amor, significa que, independente da obra que a gente esteja fazendo, não é mais a Cristo que estamos servindo. Porque o serviço de Cristo só pode ser feito com esse ingrediente, por assim dizer, o amor. Sem amor, você pode estar servindo até a você mesmo. Porque você vai ver pessoas que não são cristãs, pessoas até que não têm nenhum tipo de religião, né, ateus, mas eles acreditam em fazer algum tipo de bem ao próximo, eles acreditam em ajudar alguém, mas eles fazem isso para aliviar suas próprias consciências, e as pessoas às vezes fazem isso no cenário evangélico. Eu já vi isso acontecer na igreja, espero que não esteja acontecendo agora, eu espero, cada um se analise. Mas existem pessoas, por exemplo, que estão com algum tipo de pecado em secreto, estão vivendo com algum pecado, e por conta disso eles querem fazer algum tipo de serviço, eles querem frequentar cultos, até abrir cultos, porque para de alguma forma atenuar o fato dele estar vivendo em pecado e não querer se arrepender daquele pecado. E a gente não pode ser
conivente com isso. Pecado é pecado, e não adianta você se esconder no templo. Tentaram fazer isso quando Jerusalém foi invadida pelos babilônicos. Muitos se esconderam no templo achando que Deus os protegeria. Não, eles morreram queimados, porque o templo foi queimado. Foi o próprio Deus que disse que seria assim. Os filhos de Eli, o sacerdote da época de Samuel, eles levaram a Arca da Aliança achando que eles venceriam os filisteus, mas não, eles foram mortos e a Arca da Aliança foi tomada. Então tem crente que acha que se praticar algum tipo de atitude, se fizer algum tipo de serviço, se der algum tipo de oferta, se fizer alguma coisa que aparentemente seja cristã, ele estaria agradando a Deus, e o seu pecado não confessado, não arrependido, não abandonado, seria passado. Deus faria vista grossa a esse pecado. É um engano terrível. É o contrário. Ele está fazendo o serviço de Deus em pecado, receberá uma condenação ainda maior. E a gente tem que tomar cuidado para que não esteja acontecendo isso no nosso meio. Se quisermos servir a Deus, tem que ser do jeito dele. Então ele diz aqui: se multiplicará a iniquidade, e o amor se esfriará de quase todos. De quantos? Muitos. Perceba que aqui nem é muitos. Muitos era lá em cima. Muitos falsos profetas, muitos seriam enganados, mas aqui já é quase todos. A palavra aqui no original é a maioria. A maioria vai se esfriar. Então a gente tem visto isso. Evangélicos que já se esfriaram, que já se envolveram com política, que não confiam mais em Deus para ser o seu provedor, que agora já estão buscando serem seus próprios provedores. Pessoas que não confiam mais em Deus como aquele que cuida da sua vida, mas eles procuram cuidar de si mesmos, como se Deus não fosse suficiente poderoso e benigno para fazê-lo. E a gente assiste isso todos os dias, e é muito triste. Dentro da nossa própria congregação, infelizmente, pessoas vivem assim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E aqui é uma promessa para essa minoria. Eu espero que os que estão aqui façam parte dela. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse, percebeu a especificidade? Esse será salvo, e todos os outros. Mas eles ficaram muito tempo aquecidos e se esfriaram no fim. Mas não são salvos, eles se esfriaram no fim, não são salvos. Então, são coisas como essa que, como dizem alguns, não devemos pregar, porque assusta pessoas, afugenta as pessoas da igreja. Mas isso é verdade, irmão. Essa é a verdade, que se você não se encontrar com ela hoje, ela se encontrará com você no dia da sua morte e te julgará. Foi o próprio Senhor Jesus que disse que seria a verdade da palavra que nos julgaria. E ele continua, palavra do Senhor: e será pregado este evangelho. Como será pregado este evangelho? Diante desse cenário de oposição, de esfriamento, de apostasia, de traição. Existe algo que esfria mais a gente do que traição? Do que você ser apunhalado pelas costas, como isso muitas vezes desmotiva. Mas não podemos nos desmotivar com essas coisas, porque a nossa motivação deve vir de Cristo. E será pregado este evangelho por quem? Por essa minoria. Esses que, no versículo anterior é dito, perseverar até o fim, esse será salvo. São esses que pregam o evangelho até o fim. Esse evangelho será pregado por essas pessoas. O evangelho do reino não é qualquer evangelho, não é o evangelho que é visto hoje. O evangelho que vai te dar carro, o evangelho que vai te dar uma vida de luxo aqui na terra, o evangelho que vai curar você de todas as doenças. Não é esse evangelho, é o evangelho do reino do céu.
É o evangelho que diz, olha, você e eu vamos passar por muitas aflições aqui na terra, mas fique tranquilo, quando a nossa jornada aqui na terra terminar, e ela vai terminar, logo, logo, a gente tem um reino no céu, onde seremos consolados por toda a eternidade. Esse é o evangelho do reino. Não é o evangelho que a gente tem visto, em sua grande maioria, sendo propagado nas televisões. Não é o evangelho das novelas da Record. Não é o evangelho que você vai ver nas pregações, se é que a gente pode chamar de pregações desses famosos da internet, da televisão. Porque se de fato eles pregassem a verdade, eles não seriam famosos. E será pregado este evangelho por todo o mundo. A ideia não é uma aceitação do evangelho. A ideia é as pessoas serão notificadas, como no caso de Paulo em Atenas. O evangelho foi pregado em Atenas? Foi. Paulo ficou lá pouquíssimo tempo. Logo ele partiu para Coríntios. Em Coríntios ele passa mais tempo, cerca de 18 meses. Mas em Atenas ele passou alguns dias, pregou. Mas assim, ele passou tão pouco tempo lá, mas pregou. Notificado. A cidade de Atenas foi notificada em relação ao evangelho e à volta de Cristo em juízo. Lá no capítulo 17 de Atos, deixei isso bem claro. Então, quando diz que o evangelho vai ser pregado no mundo inteiro, não é? Vai ter uma igreja em cada cidade do mundo. Vai ter uma igreja evangélica em cada país do mundo. Não está dizendo isso não. Pode ter países que não tem nenhuma igreja evangélica, mas o evangelho foi pregado lá e foi rejeitado. A ideia é essa, de pregação e não de aceitação. O evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho. A ideia é isso, é testemunho. É como uma notificação. Em todas as nações, então virá o fim. Pastor, por quê? O que isso tem a ver com Lucas capítulo 12? Vamos voltar agora para Lucas capítulo 12. Porque é justamente desse serviço que Jesus está falando. Às vezes, quando a gente fala de serviço cristão, a gente, acha que é o simples fato. Não, é maravilhoso. Os irmãos que organizaram aqui, com certeza, o Espírito Santo de Deus estava presente na vida deles, preparando esse momento para que nós estivéssemos aqui. Mas serviço cristão não é isso. Isso é uma parte pequena do serviço cristão. Serviço cristão é, a gente orou antes de estar aqui, inclusive os nossos irmãos que serviram, que organizaram, quando eles estavam arrumando, eles estavam em oração. Depois que a gente terminar aqui o estudo, a gente vai assimilar isso e obedecer, ou a gente vai se endurecer? Serviço cristão é você sendo luz, você sendo sal em um mundo em trevas. É você combatendo o bom combate da fé num território extremamente hostil para os cristãos. Qual é o território? Que país é? O mundo é hostil para os cristãos. O mundo inteiro é. Então é preciso que a gente tenha noção disso. Fica parecendo que se determinados políticos acederem ao poder, vai melhorar. Meu Deus, como é que um cristão pode pensar assim? Se acontecer alguma coisa e a gente ganhar mais dinheiro, a nossa vida vai melhorar. Como assim? Nosso combate é espiritual. Nós precisamos estar espiritualmente vivos e ativos. Nessa passagem o Senhor deixou bem claro: as demais coisas eu acrescento. Ele vai acrescentar. Ele sabe as coisas que precisamos do ponto de vista material. E nós não deveríamos dar ênfase a isso nas nossas vidas. As nossas vidas deveriam ser vividas prioritariamente do ponto de vista espiritual e secundariamente do ponto de vista material. Mas dificilmente a gente vai encontrar isso acontecendo. É triste. Voltando agora para a nossa exposição de hoje, para que a gente não se delongue, no capítulo 12, versículo 41, foi onde nós paramos ontem. O apóstolo Pedro, no meio dessa exposição de Jesus, que Jesus está falando do servo vigilante, ele conta a primeira parte da parábola, por assim dizer,
E o apóstolo Pedro interrompe e faz uma pergunta. Versículo 41. Então Pedro perguntou. O apóstolo Pedro ouviu Jesus dizendo a respeito de como o servo fiel deve exercer o seu serviço. Então perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Pedro estava dizendo: é para a gente como apóstolo, ou o Senhor está falando para todos os seus discípulos, para todo mundo que se diz seu discípulo? E a gente já viu em várias passagens que o Senhor Jesus tinha muitos discípulos. Inclusive, quando ele foi escolher os apóstolos, ele tinha muitos outros discípulos e ele escolheu 12. A gente já viu aqui em Lucas que tinha no mínimo 70, porque Jesus enviou 70 de 2 em 2 para pregarem. Então havia um número maior do que isso. E de discípulos. Versículo 42. Disse o Senhor. E agora o Senhor Jesus, ele vai responder a Pedro. Qual foi a pergunta de Pedro? Senhor, essa parábola que o Senhor está falando do serviço, da prontidão do servo, é para a gente ou é para todo mundo que se diz seu discípulo? É mais ou menos assim, contextualizando para nós hoje. Quem tem que ser prudente na igreja? É o pastor ou é todo mundo da congregação? Quem tem que conhecer de Bíblia? É o pastor ou é todo mundo da congregação? Quem tem que estar disposto a renunciar e a servir a Cristo? É só o pastor ou é todo mundo da congregação? É mais ou menos isso que Pedro está perguntando. E Jesus está dizendo aqui: é todo mundo. Quando Jesus diz tem que renunciar tudo, tomar a sua cruz e me seguir, está falando para os apóstolos, está falando para os discípulos, para todos que se diziam discípulos, para todos aqueles que almejavam a vida eterna em Cristo. Era necessário esse caminho de renúncia, de cruz, de seguir de perto a Jesus. Só os apóstolos? Não, todos os discípulos. Pedro fez essa pergunta. E versículo 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? O que é um mordomo? Eu não vou abrir lá, irmãos, para que a gente não, assim, porque se eu abrir eu vou querer pregar lá. Então, glória a Deus. Mas assim, um exemplo muito claro desse texto aqui é a figura de José, o filho de Jacó. Vocês já leram Gênesis? Vocês lembram da história de José? Foi vendido pelos seus irmãos e ele foi comprado por quem? Por Potifar. E aí ele começou a servir Potifar, não foi? E Potifar viu que ele era um servo diferenciado, que ele era um servo o quê? Fiel e prudente. Ele era uma pessoa diligente. Aí Potifar disse: olha, não vou colocar você no serviço normal, porque aí eu vou estar perdendo. Eu vou colocar você como um mordomo. Você vai tomar conta de tudo, porque você tem uma aptidão diferenciada dos demais. Então é isso que Jesus está mostrando para a gente. Há um mordomo que é fiel, que é prudente. E essa figura de José, né, ela traz luz a isso que Jesus está dizendo aqui. E disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos? Está vendo? Não era isso que José fazia lá na casa de Potifar? Ele tinha outras pessoas que eram servos com ele, mas ele foi colocado numa função de liderança. Ele não deixou de ser servo, ele era servo de Potifar, mas ele tinha uma liderança em relação aos outros, porque ele tinha qualidades que o diferenciavam dos demais, aptidões que faziam com que ele pudesse exercer essa liderança melhor do que os outros. E os outros então serviam junto com ele. Então ele dizia: olha, vamos organizar, trazendo para a gente compreender. Olha, a faxina vai ser tal dia. Nós vamos usar 5 litros de quiboa. Vamos fazer desse jeito. Olha, os cavalos vão ser tratados de tal forma. Nós vamos comprar os alimentos na quantidade X no local tal. Ele decidia essas coisas. Ele era um mordomo fiel e prudente. E por isso Potifar colocou ele nessa posição. E a gente vai ver que aconteceu a mesma coisa quando ele injustamente foi parar onde? Na prisão. Quando ele foi parar na prisão, ele também era um preso como os demais. Mas o chefe da prisão disse: esse camarada é diferenciado. E quem é que ajudava a tomar conta dos presos?
ele. Compra isso. Então, esse é o servo prudente. Onde ele está, a mão do Senhor está sobre ele. Não é assim na vida de José? Toda vez que está lá em Gênesis, né, que fala dessas coisas, e a mão do Senhor estava sobre José. Será que a mão do Senhor está sobre nós? Que tipo de serviço a gente tem prestado? Às vezes a gente quer um serviço assim que ninguém nos veja, que tem pouca responsabilidade, porque a gente assim não quer se preocupar tanto com as coisas de Deus, que a gente quer se preocupar. A gente tem muitas ocupações com a nossa própria vida, né? Não é. Essa é uma escolha muito tola. Marta, se preocupar com muitas coisas. Só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Jamais será tirada. Às vezes temos escolhido pessimamente. Quando nós escolhemos para esse mundo, automaticamente rejeitamos o tesouro do céu. Então aqui o Senhor Jesus disse o Senhor: tenha pois um mordomo fiel e prudente. Percebeu essas duas características? Fiel fala de fidelidade. A ideia aqui de fidelidade é assim: você serve ao Senhor na presença e na ausência dele. Você já viu gente que quando o dono da loja, da clínica, sei lá, do estabelecimento está vendo, saiu, né? Por isso que hoje em dia botam câmeras, né, nos estabelecimentos. Porque é impressionante. No passado, né, as pessoas faziam, que tinha até um ditado popular que dizia que era o olho do dono que engordava o gado. Quem engorda o boi é o olho do dono. Ih, tá vendo? Quem trabalha com comércio sabe esse ditado. Se tirar o olho. Por que esse ditado? Porque a ideia o dono tem que ficar olhando, porque senão o servo não vai dar a comida certa, não vai dar o alimento certo, não vai dar água na hora certa. Nossa. Então a ideia do ditado é essa, né? Não é porque o olho do dono tem um efeito mágico, não é a ideia de que o dono, só o dono tem um sentimento pela sua posse diferente dos servos, né? Porque aquilo é dele. O servo está lá só para trabalhar e ganhar seu salário. Se você é um servo cristão, não é assim que você olha. Você está trabalhando para Deus. Mas aqui no versículo 42 diz: ele é fiel ao seu Senhor. Ele tem um vínculo, não só um vínculo empregatício, um vínculo seletista, né? Tem a CLT, a compilação das leis trabalhistas, né? Não é só esse vínculo, é um vínculo pessoal. Ele tem uma aliança com o seu patrão, com o seu Senhor. E ele também é prudente. A ideia de prudência é você se antecipa ao problema. A ideia de prudente é você ser diligente. Então, se você está vendo, vamos imaginar que você está num barco e você vê uma quantidade pequena de água entrando no barco, você já vai logo procurar tampar. Você sabe que ele está ali pequeno, mas que se você não der atenção, aquilo pode afundar o barco. A ideia de prudência é, você vê um problema, você procura logo reagir de maneira a solucionar aquilo. Do ponto de vista cristão, a gente ora, a gente pede direcionamento de Deus e age, porque a gente não pode viver de maneira, e a palavra é essa mesmo, irresponsável. O que é o irresponsável? É aquele que não tem responsabilidade. Então você às vezes chega para um filho, filha, você está sendo irresponsável, né? Uma palavra assim, né? Que a pessoa gosta de usar quando está exortando alguém. Então você é uma pessoa irresponsável. O que é uma pessoa irresponsável? Uma pessoa que não está tendo responsabilidade com as suas obrigações. Não está cumprindo corretamente as suas obrigações. Então aqui a ideia de prudência é a ideia disso, de você ser uma pessoa responsável. De você saber o que Deus quer que você faça e você faz. Exatamente como Ele disse que era para você fazer. E você não só faz isso por obrigação, você faz isso porque você tem um vínculo com o seu Senhor. Você é fiel. Fidelidade fala de aliança. Você tem uma aliança com o seu Senhor. Isso faz com que você seja prudente. Preste um serviço de excelência.
a quem o Senhor confiará os seus conservos. Então, nós temos outros que servem conosco. Alguns têm uma posição de liderança. Faz deles melhores? Não. Mas dá a eles, como a gente vai ver mais embaixo, mais responsabilidade. No caso, por exemplo, que a gente está usando aqui, de José. José tinha mais responsabilidade que os demais. Ele prestava conta diretamente a Potifar, no caso, quando ele trabalhava na casa de Potifar. Se acontecesse qualquer coisa na casa, Potifar não ia perguntar aos outros. Potifar ia perguntar a José. Se Potifar chegasse e os cavalos estivessem maltratados, ele não ia perguntar ao cuidador do cavalo. Ele ia perguntar: vem cá, José, por que os cavalos são desse jeito? Emagreceram, estão meio assim sujos. Ele ia falar com José, que era o responsável por liderar. Quando nós vemos as 7 cartas que são escritas às igrejas, elas são direcionadas a quem? Aos pastores, aos líderes das igrejas, porque era a função deles pastorear as igrejas locais. A gente vê na nossa geração muitas pessoas usando a ideia de pastor como um título. Não é título, não é emprego, é função. Uma função que temos que prestar contas. Então, o que ele diz? A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Porque essa era a função do mordomo. Quem é que decidia o que se comia na casa de Potifar? Potifar? Não, José. Quem é que decidia o que, inclusive, os outros servos iriam comer? O horário que eles iriam comer? Quem era? José. Ele era aquele que organizava a casa. A ideia aqui é essa. A ideia da parábola é essa. Então, nós precisamos ter responsabilidade. E isso vem, irmãos, de quê? Leitura da Bíblia e vida de oração. Como eu vou saber o que Deus quer que eu faça? Leitura da Bíblia e vida de oração. Nós temos, por exemplo, as cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que Paulo fala expressamente: olha, Timóteo, eu escrevi a você como escrevi, para que você possa cuidar da igreja. Na minha ausência, você é o pastor, então cuide da igreja dessa forma e dessa ideia. Nós já estudamos essas cartas em momentos passados. Então aqui, versículo 43, do mesmo jeito que na passagem anterior, Jesus aqui, do mesmo jeito que no versículo 37, no versículo 43, Jesus diz que isso é felicidade. Servir a Deus da forma correta não é algo pesaroso, mas é algo que é fonte de alegria. Alegria no Espírito. Porque o reino de Deus é isso: justiça, paz e alegria no Espírito. Tem pessoas na igreja que infelizmente nunca experimentaram essa alegria no Espírito, de servir a Deus de todo o coração e de receber da parte do Senhor essa alegria. Infelizmente tem gente que nunca experimentou. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E aí a pergunta é: como nós estamos servindo a Deus e se é que estamos servindo a Deus? Porque o Senhor vem. E como Ele vai nos achar? Essa é a pergunta. Versículo 44. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aqui é dito isso: quanto mais você trabalha para Deus, mais obra Ele te dá. Às vezes eu ouço de alguns irmãos, agora não, mas no passado, pessoas dizem assim: pastor, a gente precisa de um lugar maior, porque vai aumentar o número de pessoas. Você tem responsabilidade em relação a isso? Vamos imaginar que semana que vem 100 pessoas quisessem assistir esse estudo. Será que a gente teria responsabilidade? Será que a gente conseguiria tratar essas pessoas da maneira correta? Ensinar essas pessoas, demonstrar de fato o amor por Cristo? E se essas pessoas de fato se convertessem, como em Pentecoste, 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja,
E aí, como nós faríamos para cuidar de 100 pessoas aqui em Cosme de Farias? Ou você acha que igreja é só a gente... o culto vai ser tal horário, venham aqui, o pastor fala alguma coisa, cada um vai para sua casa, vive do seu jeito. Será que alguém pensa que igreja é isso? Mas infelizmente muitos pensam que igreja é isso. É frequentar um culto, ouvir alguma coisa, depois voltar para casa e viver a sua vida do seu jeito. Isso não é igreja. Por isso que nós vemos que nesse cenário evangélico, nós temos visto uma realidade muito próxima do catolicismo romano. As igrejas evangélicas modernas, elas têm se aproximado muito da formatação do catolicismo romano, onde você tem a figura dos sacerdotes e a figura dos leigos. Eu falei sobre isso ontem, eu acho. Então, os sacerdotes, no caso do catolicismo romano, são os padres, os bispos, os arcebispos e o papa. E quem são os leigos? São todos os católicos. Eles se batizam, eles frequentam as missas, eles fazem os sacramentos, que no caso do catolicismo, né, tem lá batismo, eucaristia, crisma, né, casamento, extrema-unção, são 7. É que eu estou desfamiliarizado com o catolicismo, mas eu sabia. Eu fui criado num lar católico, num colégio católico. Então você assiste às missas, né? Então, no cenário evangélico tem se copiado esse formato, como se ele fosse correto. Ele não é correto. No modelo de Cristo, no modelo do Novo Testamento, todos nós somos corresponsáveis pela igreja local. Todos nós temos que ter responsabilidade uns pelos outros. Eu tenho que ter responsabilidade por vocês, mas vocês sabiam que vocês têm que cuidar de mim? Vocês sabiam disso? Verdade. E um dia vocês vão ter que prestar conta disso, do serviço ou desserviço que vocês fizeram em relação ao pastor que Deus enviou. Está escrito em Gálatas, capítulo 6. Depois, quem quiser ler, pode ler. Então, é importante que a gente entenda que esse serviço foi entregue não a uma ou um grupo de pessoas na igreja, mas a toda a igreja. Daí a pergunta de Pedro, que Jesus está respondendo aqui. Jesus está aqui respondendo a pergunta de Pedro. É para nós ou para todos, Senhor? Todos. E tem que ser desse jeito. E à medida que a gente serve, o Senhor confia a nós mais serviço. E isso é uma honra. O Senhor vai confiando cada vez mais serviço. E para isso Ele tem que derramar graça, Ele tem que dar talentos para que a gente execute, como o irmão Paulinho orou aqui. Sem Cristo a gente não pode fazer nada. Então, à medida que a gente vai desempenhando o nosso papel, que a gente vai desempenhando, é como se a gente estivesse completando uma missão e o Senhor dá outra missão, e outra missão, e outra missão, e outra missão. E a gente vai se sentindo cada vez mais pleno, feliz por estar fazendo o que fomos recriados para fazer. Porque se a gente foi regenerado, é como, por exemplo, qual é a função do celular? No caso, hoje em dia, os smartphones, eles têm a função não somente de fazer ligação, mas eles têm a função de funcionarem como uma espécie de computador também, né? Então, essa é a função. Mas eu posso usar ele para ser peso de papel. Mas essa a função dele, ser peso de papel? Então, não, alguém liga, não vou atender não, porque está sendo peso de papel. Não vou atender, ele está sendo agora peso de papel. Não, irmãos. Então, se você foi recriado em imagem e semelhança de Cristo, para caminhar no caminho de Cristo, para fazer o que Cristo fez. Como assim, pastor? Foi Ele que disse. Vocês que creem em mim farão obras ainda maiores do que a que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Será que Jesus estava mentindo? Não, Jesus não mente. Parece que essas coisas o Senhor Jesus disse e a gente esqueceu. Como eu disse, convenientemente. Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier achar fazendo assim. Verdadeiramente. O verdadeiramente é para dar ênfase. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, versículo 45, e agora a gente vê o quê? A gente vê que sempre que tem o trigo, aparece o joio. Toda vez que tem um cristão, Satanás bota um falso cristão por perto. Toda vez que se prega o verdadeiro evangelho, Satanás vai usar alguém para trazer dúvida por meio de um falso evangelho. Então aqui ele diz,
devemos estar atentos. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, olha que coisa, aqui é simulação, a pessoa não fala publicamente, ele fala como? Consigo mesmo. Meu Senhor tarda em vir. Tem gente que pensa assim, mas Jesus está demorando tanto, o pastor fica dizendo que ele vai voltar. Eu fiz meu check-up, minha saúde está bem, o médico disse que eu tenho mais uns 10 anos de vida. Então, tranquilo. Aí a pessoa atravessa a rua, morre atropelada. O médico não disse que tinha 10 anos de vida? Vocês não assistiram o jornal, viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Poucos meses, acho que mês passado, só no mês passado, chuva enorme, né? Aquela cidade que Rio, acho que foi em Niterói, não sei. Teve aqueles deslizamentos, Petrópolis, né? Deslizamento de terra. Uma série, acho que mais de 100 pessoas morreram. De repente uma pessoa daquela foi no médico, o médico disse isso. Olha o seu cheque, o coração aqui está em óleo, tudo. É um check-up geral. Você aí, ó, tem aí 10 anos tranquilo. Não tinha. Maldito o homem que confia no homem. Não é um médico que tem a palavra final na sua vida e nem na minha. Nem na dele. É Deus. Mas a gente se engana, né? A gente gosta de se enganar. A gente gosta. Tantas pessoas que eu já conheci que não, agora eu fiz eu conheci uma pessoa, né, que fez uma previdência privada. Previdência privada, assim, um valor bem alto. Aí essa pessoa tinha recolhido a quantidade de dinheiro e ela disse assim, não, agora eu vou viver de renda. Os problemas dessa pessoa acabaram? Não. Às vezes a gente cria essa ilusão. Tantas vezes a gente cria essa expectativa nas coisas materiais. Inevitavelmente a gente vai ser frustrado. Crente ou não, o incrédulo também se frustra. Porque as coisas materiais, elas não satisfazem. Mesmo o incrédulo. É por isso que o incrédulo está sempre querendo mais. Porque não satisfaz. Então ele diz assim, não, quando eu tiver determinada quantidade de dinheiro, eu vou ser feliz. Não vai. Ele vai querer mais. Não, mas quando eu tiver essa, eu vou ser. Não vai. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Você sabia que 2021 bateu o recorde como um ano onde teve mais divórcio no Brasil na história? Misericórdia. Sabia disso? Foi no ano passado. E você sabia que o número de divórcio entre os evangélicos é quase igual entre os não evangélicos? Mas são crentes. Dizem que são crentes. Estou fazendo o serviço de Cristo. Mas o Senhor tarda em vir. Então vou me separar. E vou me casar com outra pessoa. A pessoa estava lá solteira. Eu queria tanto me casar. Casou. Rapaz, eu estou me divorciando. Não aguento mais. Pô, meu Deus. Rapaz, quando eu era solteiro, que era bom. Solteira. Meu Deus, obrigado, né? Senhor. Era bom que eu tinha lá, eu tinha tanta responsabilidade. Agora eu me casei. Meu Deus do céu. Me casei com um demônio. Ô, meu pai, sai dela agora. E aí a pessoa quer se separar, aí vai para o pastor. Pastor, eu me casei. A pessoa que eu me casei, ela me iludiu. Porque eu sou coitadinho, ela me iludiu. E aí, agora eu percebi que a gente tem incompatibilidade de gênios. Já viu essa desculpa? É uma das mais usadas para o divórcio, sabia? Nós somos incompatíveis. Tem crente que até diz, o signo dele não bate com o meu. Signo? Você é crente? Sou. E aí ele diz assim, pastor, eu quero me separar, porque a gente está brigando demais. Não, pode não. Adulterou? Não adulterou e nem quer adulterar. Nesse aspecto, essa pessoa é bem séria. Meu filho, então, vá orar. A orar. É homem? Ame a sua esposa. Pastor, mas sabe Jezabel? É daquele tipo. Ame a sua esposa. Revela, Senhor. Aí vem, por outro lado, aí vem uma pessoa, né, meu marido, sabe aquele
Nabal, isso mesmo. Sabe Nabal? É naquela pegada, Nabal. E aí? Honre o seu marido. Nabal. Nabal. E ame ele. Ah, não, esposa não tem que amar o marido. Ah, então vocês não leram, não, né? Não é uma galera, não? Tito. Que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos a serem boas donas de casa. Ah, a Bíblia é tão machista. Meu filho, aí você tem que conversar com o autor dela. É lá em cima. Viu? Eu estou pegando isso só como um exemplo. Por quê? Porque esse é um exemplo bem... que a gente tem, um mau exemplo que a gente tem visto muito. Pessoas nessa situação que querem servir a Cristo. Eu vou me divorciar porque agora eu vou servir a Cristo plenamente. E quem disse que você pode se divorciar? Cristo disse que só no caso de adultério. Não, mas eu já conversei com Cristo e ele já me deu o aval. Ah, meu filho, então não foi da Bíblia que você falou, não. Pode ter certeza que foi outro Cristo que você falou. Porque o da Bíblia nunca lhe diria isso, porque ele não vai desmentir o que ele disse no passado. Mas você vai encontrar gente que diz isso na cara de pau. Eu falei com Cristo, estou com a consciência e paz. Então já está cauterizado, viu? Então, o que eu estou dizendo é que serviço e vida cristã estão entrelaçados. Você nunca pode servir a Cristo se você não tem vida com Cristo. Mas parece que as pessoas hoje conseguiram dissociar uma coisa da outra. Verdadeiramente vos digo, versículo 45, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e criadas, comer e beber e embriagar-se. A ideia aqui que Jesus quer dar ênfase é maltratar o seu próximo. A ideia aqui é uma pessoa que só se preocupa em sua satisfação. Estou nem aí se você está com fome. Eu vou comer tudo que tiver ali. Você chegou por último, o problema é seu. Estou nem aí se você acha que meu comportamento é errado. Eu vou fazer assim, vou fazer. Quando Jesus chegar, eu digo, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, igual essas igrejas que dizem, né, aceita Jesus. Pois é, quando eu olhar assim para o céu e vejo que Jesus está voltando nas nuvens, Senhor Jesus, eu me arrependo do que eu fiz, escreve meu nome no livro da vida. Vou para o céu. Bobo, que fica servindo a Deus o tempo todo. Eu só vou me arrepender nos 47 do segundo tempo. Você acha que você vai se arrepender? Você acha que... É por isso que a Bíblia usa um verbo forte. E diz, você acha que pode escarnecer de Deus? Quem dentre os cristãos diria assim, não, eu estou escarnecendo de Deus, ha, ha, ha. A gente não consegue falar isso em voz alta, mas tem gente que faz isso. Da boca para dentro. Tem gente que tem um comportamento escarnecedor em relação a Deus. Sabe o que Deus quer que ele faça, não faz, não se arrepende e não tem a menor vontade de fazer. E vai continuar vivendo da forma errada e quem quiser que ache um. É assim mesmo. Os cristãos de hoje são assim. E se o pastor reclamar, ele saiba para outra igreja. Que o aceite do jeito dele. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera. Não espera. Em hora que não sabe. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. O que é que Jesus está dizendo aqui? A mesma coisa que ele disse em Mateus 7, é o mesmo princípio. Jesus vai repetir várias vezes o mesmo princípio na Bíblia. Aqui é o caso da reprovação daqueles que agem de maneira dissimulada no meio do Evangelho. Capítulo 7, o Senhor Jesus disse, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, mas eu os direi, não os conheço. Apartai-vos de mim, vocês que viveram na iniquidade. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele fala, essas pessoas acreditavam que eram servos dele, usavam esse status. A gente vê isso em uma das igrejas, em Apocalipse. Tu tem nomes de quem está vivo, eu acho que é de Sardes. Tu tem nomes de quem está vivo, porém tu estás morto. A pessoa usa o nome de cristão. Tem até um jargão de cristão. Todas as vezes que eu venho para cá, nesse horário, eu vejo, aqui tem dezenas de igrejas, as pessoas com sua Bíblia, com roupas assim, né, dos evangélicos tradicionais, e aí você
se pergunta, será que de fato essas pessoas sabem o que tem que fazer? Infelizmente a maioria não sabe. A maioria acha que ser evangélico é fechar os olhos, ficar de joelho 2 horas esperando que Deus fale alguma coisa em relação ao futuro. Mas vem cá, você leu a Bíblia? A pessoa fica 2 horas às vezes pedindo determinadas coisas, e aí alguém olha de fora e está vendo aquela pessoa, uma mulher e um de oração. Será que é isso que é a oração que Jesus falou? E aí, se a coisa acontece, foi por causa do meu joelho. Eu digo, só se você for um lutador do UFC, que deu uma ajoelhada em alguém, nocauteou a pessoa e trouxe a pessoa desacordada para a igreja, porque a pessoa do seu joelho trazer alguém para a igreja. É a única forma. Porque se a gente está aqui, é pelo sangue de Cristo. E a gente tem que tomar cuidado com toda a vanglória, pois toda a glória do homem é vã. Aquele servo, porém, aqui agora o Senhor Jesus vai ensinar. Versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor. Olha a responsabilidade da gente, que a gente está nessa categoria aqui. A gente tem ouvido a verdade. Nós temos sido motivados a ler a Bíblia. Nós temos sido motivados a viver da maneira cristã. Então aqui é a nossa vez. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, não fez. Qual é o pecado aqui? Negligência. É como tem gente que diz, pastor, o senhor está dizendo que eu não estou sendo crente, mas eu não fiz nada. Isso mesmo, você não está sendo crente porque você não fez nada. Você acha que ser crente é não fazer nada? Tem gente que acha, porque eu bebia, me drogava, xingava, batia, fazia. Agora eu não faço mais nada disso. Sim, e faz o quê? Não faço nada. Sim, jogo uma bola, né? Tomo um guaraná, trabalho, compro as coisas que eu gosto de comprar. Sim, mas para Cristo, assim, para Cristo eu sou culto e oro de vez em quando. É isso que esse cristão para você. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Mesma coisa encontramos em Mateus capítulo 25. O Senhor vai olhar para um grupo de pessoas e vai dizer: eu estava nu e me vestiste, estava com fome e deste comer, estava com sede e deste beber, estava preso, estava doente, vocês me visitaram. Senhor, quando foi que fizemos? Todas as vezes que fizeram isso a um dos seus pequeninos irmãos, como se fizessem a mim. Da mesma forma, ele vai olhar para um outro grupo e vai dizer: apartai-vos de mim. Por quê? Pelo mesmo motivo, mas por quê? Porque não fizeram. Porque eu estava com fome e não me deram de comer, eu estava com sede e não me deram de beber, eu estava preso e enfermo, não me visitaram. Senhor, mas a gente não te viu. Como não me viu? Ele estava na vida de todos os seus pequeninos irmãos. Se a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja também é Cristo. Inclusive Paulo fala sobre essa união e diz que ela é um mistério até hoje. A gente só vai compreender no céu essa unidade que existe entre Cristo e os seus remidos. Então aqui, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade. Mais uma vez, qual é o pecado aqui? Negligência. É o pecado de não fazer o que deveríamos estar fazendo. Nem segundo a vontade será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, ele não soube e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Perceba como o Senhor Jesus ele vai tratar de maneira diferenciada. Pessoas que têm recebido mais, pessoas que têm sido exortadas, que têm sido direcionadas, têm sido cuidadas, que têm sido discipuladas, elas serão muito mais cobradas do que aqueles que não têm sido. E que pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho. Então, mas aquele a quem muito foi dado, quando a gente abre a boca e diz, pela graça de Deus, eu conheço o verdadeiro evangelho, pela graça de Deus eu tenho andado
na verdade, sim, então você sabe que você vai ser mais cobrado. Sua própria boca está dizendo isso. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. É como a gente vê pessoas que às vezes aprendem o verdadeiro evangelho e vai congregar numa falsa igreja. Não, mas agora eu já aprendi o verdadeiro evangelho. Se vier alguma coisa de heresia lá, eu rejeito. Não entendi. Mas que comunhão há entre luz e trevas? Você está fazendo o que no meio daquelas pessoas? Ah, não, é porque é mais perto de casa. É porque o lanche de lá é legal. É porque lá tem uma pessoa que vai me dar um emprego. Jesus está vendo tudo isso. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então é importante que a gente se analise, irmãos. E aqui a gente conclui a exposição de hoje. A gente tem que se analisar que tipo de serviço a gente está prestando ao Senhor. E mais uma vez eu digo para todos vocês, principalmente para mim, que a gente tem que parar de ser incrédulo. Eu estava tentando usar uma palavra mais legal, mas a gente tem sido incrédulo no sentido de que a gente pensa que a gente precisa de determinadas coisas para fazer o que Deus manda. Não, a gente só precisa de fé, arrependimento e fé. A gente não tem condição material de fazer isso e isso, porque ainda não é necessário. Quando for, Deus vai enviar. Deus envia corvo, se necessário. Você sabia? Eu não sei como é que essas novelas aí, né? Mas a Bíblia conta a verdade. E quando os hebreus são expulsos do Egito, eles não... Faraó não disse assim, não podem ir. Faraó disse, saiam daqui, pelo amor de Deus. Ele não quer mais você aqui. Depois da última praga, eles foram expulsos, literalmente. E o pessoal ficou com tanto medo do Deus deles, que começaram a dar presentes. As mulheres egípcias deram ouro para eles. Vocês nunca leram essa parte, não? Vocês acham que eles construíram um bezerro de ouro com que ouro? Eles deram bens materiais para que eles fossem embora. Porque assim, Deus sabe o que a gente precisa. Se Deus tiver que enviar um maná, Ele envia. Glória. Então assim, mas Ele vai fazer isso na vida daqueles que confiam. Na vida daqueles, como está escrito no Salmo 127. Inútil é acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos que Ele ama, Ele dá enquanto confiam nele. A ideia de enquanto dorme não está falando de omissão e de preguiça. A ideia do Salmo é confiança. Então ele dá enquanto dorme. Você tem que pegar o Salmo desde o começo, quando ele diz, em vão vigia o sentinela está lá vigiando. Mas se Deus não estiver com ele, a vigilância dele não vai adiantar nada. Em vão edificam aqueles que estão construindo a casa. Por exemplo, você acha que essas pessoas que construíram determinadas casas que caíram, será que eles não sabiam construir? Sabiam. O local, tem casas, inclusive, que eram casas de pessoas de poder aquisitivo alto. Mas se tiver que vir uma catástrofe, independe. Para lugares, por exemplo, que tem terremoto, você pode construir a casa, né, cara, do jeito que for. Aqui no nosso país mesmo, se tivesse terremoto, esses apartamentos todos cairiam, porque a gente não tem estrutura para terremoto. Lá no Japão, que eles têm terremoto, eles têm um modo de construção que na fundação tem uma espécie de mola, que quando tem terremoto, meio que o prédio mesmo é uma coisa assim, né? Uma tecnologia que o prédio faz assim e não cai. Mas se acontecesse aqui no Brasil, cai tudo. Por quê? Porque a maneira como é construída aqui não suportaria um terremoto. Mas se eu morar numa casa assim, de tal valor, sim, vai te proteger de uma catástrofe? Não vai, irmão. Então, às vezes a gente cria expectativas
né? A gente nutre expectativas que não deveríamos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A gente tem que ter paz. Então, assim, eu sou um cristão. Se o meu patrão quiser me demitir porque eu sou cristão, Deus vai continuar me sustentando de outra forma. Amém. Eu não vou deixar de ser cristão para manter meu emprego. Eu não vou abrir mão do meu cristianismo por nada. Se a minha esposa, se o meu marido deixar de me tratar bem e começar a me tratar mal, eu não vou deixar de ser cristão para poder agradar. Não, porque eu sou cristão. Eu amo a Cristo e tenho que amá-lo em primeiro lugar, senão o meu amor é falso. A ideia do amor na Bíblia não tem pouco amor e muito amor. A ideia do amor é o amor verdadeiro e o amor falso. É como, por exemplo, ali tem uma garrafa de água, se não me engano. Ali em verde é uma garrafa de água, né? Então, você pegar uma água, uma gota de água e 10 litros de água, é a mesma água. Independente da quantidade, é água. Então, a ideia de amor é, Deus não está dizendo se tem muito ou pouco, você tem que ter o verdadeiro. É como a fé, não é muito ou pouca, é a verdadeira. Porque se for a verdadeira, ela pode ser como um grão de mostarda, ela vai crescer. Amém. É a verdadeira, vai crescer. Se for o amor, é o verdadeiro, vai crescer e vai dar fruto. Tudo que é de Deus, cresce e dá fruto. Se for de verdade. Então, nós temos que nos preocupar e nos ocupar com a verdade. Porque uma vez que a verdade está na nossa vida, como está no Salmo 23, a bondade e a misericórdia nos perseguirão. A gente não precisa correr atrás de coisas boas. São elas que nos alcançam. E mais até do que isso. Quando você é cristão, até as coisas que aparentemente são ruins se transformam no que diria um irmão nosso, em bênção. Oh, Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Até as ruins, Essa semana eu li de novo o livro de Gênesis. É bonita aquela parte final, né? Que fala de José e dos seus irmãos. A parte mais finalzinha assim do livro de Gênesis que trata desse assunto. Os irmãos de José. Às vezes a pessoa diz, pastor, os patriarcas eram pessoas tão, assim, de uma vida assim, tão estranha, para não dizer pecaminosa, né? Eles são os patriarcas, são os 12 patriarcas. Mas eles se arrependeram. Está na Bíblia. A confissão deles foi diante de José. Eles disseram, a gente fez errado, José, a gente fez muito mal a você. E foi nesse momento de uma confissão, de um quebrantamento deles, que José disse, Deus transformou maldição em bênção. Se eles não tivessem me vendido lá atrás, eu nunca poderia ser usado hoje para dar o alimento para vocês. Foi isso que José fez. A seca não foi só para o Egito. A seca pegou o mundo inteiro, daqui a toda aquela região ali. E aí foi justamente o fato de José ser governador do Egito que ele intercedeu junto com o faraó. Conseguiu colocar a família dele num local chamado Gozém, para eles continuarem criando gado e dando alimento para eles. Estava fome no mundo inteiro, mas eles tinham alimento. Aquela maldição, Deus transformou em bênção. Mas José deu uma ordem. Olha, é bênção, mas não vai mudar. Deus vai tirar a gente daqui a algum tempo. Não me deixem aqui, nem meus ossos. Sabe que quando Moisés foi lá para a terra prometida, eles levam a ossada de José? Sabe onde isso? José tinha falado sobre isso 400 anos antes. Olha, o negócio aqui é bênção, mas vai mudar, vai piorar, mas é bênção, continua sendo bênção. E quando vier lá na frente, o pessoal vai libertar e levar a gente de volta para a terra, é bênção. Não deixa meu corpo aqui não, leva também. Porque tudo na vida do cristão é o quê? É bênção. Até quando você pensa que não é bênção. A pessoa está fazendo um monte de coisa ruim para você, você Deus,
amarra esse demônio. Tchau. Jezabel. Acabe. Calma. Olhe para a sala do controle. Quem está no trono? Deus. Ele está no seu alto e sublime trono. Cale-se diante dele toda a terra. A ideia de cálice não é de ficar em silêncio. A ideia de cálice é contemple o poder de Deus. Como tem no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre todas as nações, até os ímpios. Mas para isso a gente tem que ser luz. Esse é o elemento, né? Fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor nos ajude a sair daqui com fé, para a gente apresentar um serviço que tenha recompensa no céu. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais uma vez nos alertar em relação à vida que temos que viver. Pois um cristianismo que não é prático, um cristianismo que não nos ensina a viver como Cristo, não é o verdadeiro cristianismo. Pois aprendemos do Senhor Jesus que Ele não nos chamou a uma prática religiosa, mas Ele nos chamou a uma mudança de vida. Ele nos disse que seríamos uma nova criatura, nasceríamos de novo e viveríamos pelo Espírito que nos sopraria para lugares que antes sequer conhecíamos. Senhor Jesus, nos ajuda a viver como de fato temos que viver. Dai-nos, Senhor, fé, amor, esperança. Que possamos de fato não somente ter essa confiança inabalável no Teu poder nas nossas vidas, mas também diante das circunstâncias, por mais que elas se agigantem e que nos pareçam desfavoráveis, que nós possamos não somente acreditar que o Senhor está no controle de tudo, mas que tudo está cooperando para o bem. Nos ajuda a ter essa paz, mesmo diante dos cenários mais adversos, que possamos descansar na Tua soberania e no Teu amor para conosco. Eu oro, Senhor, nessa noite pela vida de cada um dos meus irmãos, em especial pela vida da irmã Vanusa. Nós apresentamos a vida do irmão dela, que agora há pouco sofreu um acidente de bicicleta. Que o Senhor tenha compaixão, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ajude, Senhor, nessa situação e que use essa situação para a salvação da alma dele, para a abertura dos seus olhos, para a edificação da sua alma, também na vida da nossa amada irmã Vanusa, que ela seja fortalecida no Senhor, para continuar dando um bom testemunho, não somente como ela tem feito na igreja conosco, mas diante dos familiares dela. Abençoa, Senhor, os nossos estudos aqui na segunda-feira. Nós vimos, durante esse período que a gente está aqui, tantos levantes, mas o Senhor sempre tem demonstrado o seu poder, tem renovado as nossas forças, nos dado alegria quando tantas vezes chegamos aqui entristecidos e preocupados. Nós te agradecemos, Senhor, e a semelhança do que um irmão nosso do passado pediu, fazemos também o mesmo pedido. O Senhor tem nos dado tantas coisas, Senhor, dá-nos um coração grato, que possamos, antes de pedir, agradecer tantas e tantas dádivas que são derramadas em nossas vidas e nós nem percebemos, e quando percebemos, muitas vezes temos sido ingratos. Vou começar de mim. Não nos deixa, Senhor, viver dessa forma, mas que tenhamos um coração grato, que se alegra não somente com aquilo que o Senhor nos dá, mas com o fato do Senhor ser o nosso Deus. Amém. E de nós sermos Teu povo. Amém, Jesus.
Dai-nos dessa alegria, Senhor. Essa alegria que não se rouba, essa alegria que não se destrói, a alegria da nação cujo Deus de Israel é o Senhor. E saímos dessa reunião, Senhor, alegres e convictos do Deus que cremos, na certeza como aprendemos que todas as coisas estão cooperando para um bem maior. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente e diga para você mesmo: largue de ser meio crente e seja crente de verdade. Amém. Vai para mim, principalmente, viu?